Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, né? Muito bom ter você aqui nesse sabadão. E bom, pessoal, vamos aqui para uma edição, a famosa edição Express, né? Hoje teremos uma rodada começando às 5 horas da tarde. Eu tô gravando esse vídeo, tô começando a gravar o programa às 3h30. Então, né, daqui a pouco começam os jogos e eu vou cobrir a rodada de hoje, né? Hoje teremos Oklahoma jogando 5h30, aí mais tarde tem Dallas e San Antonio, mais tarde ainda tem Warriors e Lakers, então é uma rodada boa, bastante jogo bom. E aí, né, pra não atrapalhar né, a minha o meu assistir dos jogos, né? Hoje a gente vai fazer uma edição um pouquinho mais rápida. Ah, Luiz, por que você não acordou mais cedo? Pô, poderia, de fato, cara, você tem razão. Eu poderia ter acordado mais cedo. Mas, pô, sabadão, né? Pô, também sou filho de Deus, né, galera? Também sou filho de Deus. Eu acordei mais tarde, desculpa. Desculpa, entendeu? Tive que gravar a prévia do Super Bowl também. Então, pô, gente, dá um desconto pro titio. Desconto pro titio. Enfim, vamos aqui para a edição de hoje. Vamos aqui falar sobre os jogos de ontem, então algumas notícias também pra gente comentar nesse programa. E vamos lá, né, cara? Antes de tudo, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de dar uma olhadinha lá nas promoções da Centauro, parceira aqui do canal Swish TV BR. Centauro sempre com promoções maravilhosas, né? Tênis, bermudas, camisas, jerseys, camisas de futebol, como essa aqui do Juventus, que eu amo essa camisa, vocês devem reparar, né? Tô usando ela toda hora. Se eu não gostasse, fodeu. Mas tem outras camisas também, enfim, de todos os times. Camisa de futebol americano, bola de futebol, bola de basquete, bola de futebol americano. Então, assim, na Centauro você acha tudo, bicho. Na Centauro é literalmente tudo relacionado ao esporte. E usando o cupom SWISH10 lá, você garante 10% de desconto nas suas compras. Então, vai lá na Centauro, usa o cupom SWISH10, que é sucesso! Que é sucesso, beleza? Bom, roda a vinheta e aí na volta já começamos a falar sobre os jogos de ontem, começando com a viradaça que o Celtudo aplicou pra cima do Heat. Baita virada, hein? Celtão tá embalado, hein? Vambora, roda a vinheta. Pera aí. Agora vai. Agora vai. Vai. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, ó, vamos lá. Começando aqui, né, com Boston Celtics e Miami Heat. Jogo lá no TD Garden, né? Um jogo que sempre é bom, né, cara? É difícil você ter um jogo entre Celtics e Heat que não seja bom. Né? Os dois times sempre, né, entregam o entretenimento. E ontem, novamente, o entretenimento foi entregue. Né? O Heat começou o jogo voando, né, cara? Voando, dominante ali no primeiro quarto. Chuva de bola de 3, jogando num pace extremamente acelerado, que é uma característica, né, do Heat desse ano. É um time que joga acelerado, bota velocidade, mata muita bola, ou pelo menos tenta, né, matar muita bola. O Heat chegou a abrir 22 de vantagem, né? O Miami Heat chegou a abrir 22 de vantagem. Mas aí o nosso Celtudo resolveu reagir, né? E essa reação começou com uma bolaça do Peyton Pritchard ali no terceiro quarto, né? Faltando um pouco mais de 6 minutos ali para acabar o terceiro quarto. Ele achou uma bolaça de 3 e a partir dessa bola de 3, o jogo mudou completamente. A partir dali, o Celtics começou a mandar no jogo. Né? Já na posse seguinte, o Derrick White conseguiu roubar a bola e conectou uma de 3. Né? Diminuiu para acho que 67 a 56. Não, 67 a 55. Baixou para 67 a 55. Aí o TD Garden, né, já começou que, né, que o TD Garden, vou te falar, mano. Falando, né, na perspectiva de alguém que torce pro Thunder e que, né,
joga contra o Celtics como visitante. Cara, é uma vibe que, assim, quando o Celtics começa a entrar no jogo e o TD Garden vem junto, mano do céu, é foda, né? Assistindo de fora, obviamente, porque eu, né, nunca fui lá. Um dia quero conhecer o TD Garden. Mas vendo de fora, mano, dá uma... Você como adversário, você sente a pressão. Você sente a pressão do ginásio. Eu acho que é um dos ginásios que mais causa esse efeito, sabe? De realmente você se sentir acuado. O TD Garden é muito opressor, mano. É muito opressor pro adversário. Eu realmente acho que o TD Garden é o que mais tem essa vibe, mano. Tentando pensar aqui. O Madison Square Garden tem também, mas eu acho que o TD Garden tem mais, mano. O TD Garden é fudido, mano. A Paycon Arena, o Paycon Center tem seu, né? Tem sua vibe. Tem vibes no Paycon Center. Mas o TD Garden, ele é fudido. E aí, bicho, a bola do Pritchard, a bola do White, a torcida começou a vir junto. O Spoelstra pediu tempo pra dar uma organizada, pra trazer os caras de volta, mas o Heat ficou meio atordoado. Na volta do timeout, o Celtic já meteu mais uma de 3 com o Peyton Pritchard. Aí veio o end one do Peyton Pritchard. Aí, bicho, ali o jogo acabou. Depois da end one do Pritchard, que baixou a diferença pra 6, ali o jogo acabou. Porque a partir dali não tinha como o Celtics perder esse jogo. O clima, né, o momentum do jogo foi todo pro lado do Celtics. O Heat até conseguiu ali, né, fazer alguma coisa e tal, mas tentou reagir. Mas quando o Celtics entra no jogo, bicho, no TD Garden, fudeu. Ali fudeu. Aí o Celtics tomou conta, né? Vale destacar, né, uma sequência muito boa que o Vucevic teve, né? O Vucevic fez a sua estreia ontem pelo Celtics. Uma boa estreia, né? Jogou seus 28 minutos, marcou 11 pontos, 12 rebotes com 6 ofensivos, né? 4 assistências, 4 de 8 nos arremessos. E ele teve uma sequência de, acho que 8 pontos seguidos, né? Ele teve uma sequência de 8 pontos seguidos ali que empatou o jogo, né? Aí depois veio o Derek White de novo para a virada. Aí a gente teve ali uma trocação no quarto período, papapá, Jaylen Brown aparecendo, Derek White, Norman Powell, tal, trocação. Aí veio, faltando acho que 30 segundos para acabar. Derek White veio com mais uma bola de 3, né? Deixou o jogo em 9-8, 9-6. O Davion Mitchell teve, né, a chance da bola da vitória. Ele teve um arremesso, cara, totalmente limpo ali no corner. Acabou errando. E aí o Celtudo confirmou, né, essa virada de 22 pontos. Uma das grandes viradas do Celtics nessa temporada. E conseguiu sua 5ª vitória seguida. Celtic chega à sua 34ª vitória na temporada. E o Heat sofre sua 26ª derrota na temporada. Celtics que em casa são 17 vitórias e só 8 derrotas. Irmão. O Celtudo é muito forte, cara. Vai se fuder. Que time bom, mano. O Mazzulla Ball, ele é muito foda. Sou muito fã do trabalho do Mazzulla. E mais uma vitória na conta. Destaques do jogo, né? Pelo lado do Celtics, Jaylen Brown, Peyton Pritchard e Derek White foram os melhores, né? 29 pontos pro Brown, 24 pro Pritchard, que foi quem iniciou a reação do time. E 21 pro Derek White, responsável pela dagger, né? Pela bola da vitória do Celtudo. Pelo lado do Heat, destaque pro Norman Powell. 24 pontos, 4 roubos de bola pro Powell, mas acabou não sendo o suficiente para evitar pipocada. Podemos chamar de pipocada do Heat? Pô, pipocada, né, velho? Tomou virada de 22 pontos. Pipocada do Heat. Não deu para evitar a pipocada do Hitão. Aí a gente teve um atropelo, né? Jogando em Detroit. Detroit Pistons passou-lhe o carro no New York Knicks. Knicks que vinha de 8 vitórias seguidas, tá? Não era qualquer Knicks. Era o melhor Knicks da temporada. 8 vitórias, time jogando muito bem. Detroit olhou e falou: foda-se. Passou o carro 118-80
pro Detroit Pistons. Simplesmente uma vitória por 38 pontos contra o Knicks, vindo de 8 vitórias seguidas. Claro que o Knicks tava com seus desfalques, estava sem Anunoby, estava sem o Towns. Obviamente são dois caras que fazem bastante falta, especialmente o Anunoby. Mas, cara, isso não muda o fato de que o Pistons venceu por 38 pontos, cara. 38 pontos no lombo do Knicks. Uma atuação defensiva, cara, impecável de Detroit. Impecável, cara. Detroit sufocou completamente o Knicks. O Jalen Brunson não conseguiu fazer nada. O Jalen Brunson terminou o jogo com 4 de 20 nos arremessos. Totalmente anulado pela defesa do Pistons. E ofensivamente, vale o destaque pro banco de Detroit, né, cara? O banco de Detroit teve uma atuação gigante. Tanto que venceu a batalha dos bancos por 66 a 36. Dennis Jenkins vindo muito bem com 18 pontos. Paul Reed vindo muito bem também com 12. Cara, foi um baita jogo coletivo. O Cade Cunningham mesmo nem fez um grande jogo. Fez um jogo até mais ou menos, 11 pontos, 7 assistências. Um jogo abaixo do Cade. Mas o resto do time, o coletivo, a intensidade na defesa, tudo isso foi alto nível. E Detroit encerra a sequência de 8 vitórias seguidas do Knicks e chega à sua 38ª vitória na temporada. Detroit, que é o time nessa temporada com mais vitórias por mais de 35 pontos de diferença, tá? Quem liderava a NBA nisso era o Thunder, mas ontem o Pistons conseguiu superar. O Thunder, né, dá pra gente dizer que o Pistons é o time que mais aplicou blowout nessa temporada. Absurdo. Absurda a dominância que o Pistons vem tendo nesse leste. 38-13 de campanha, beirando as 40 vitórias. 22-6 jogando em casa. Muito bem Detroit, cara. Muito bem Detroit. É um time que eu acho que deveria ter sido um pouquinho mais agressivo na deadline, né? Eu falei bastante sobre, né, o Michael Porter Jr. Inclusive, o Michael Porter acabou ficando em Brooklyn, né? Vai ficar por lá até o fim da temporada. Mas mesmo Detroit não tendo apertado o gatilho nessa deadline, eu acho que ainda é um time que vem muito forte para brigar nesse playoff. Hoje, favoritaço no leste, né? Tem que ver como é que vai ser esse Cavs com James Harden. Eu tô bem curioso para ver esse Cavs com James Harden. Mas pelo que vem sendo entregue a temporada inteira, cara, Detroit de hoje é que o Celtics também é muito foda. Esse Celtics chegando no playoff também vai ser uma pica. Mas hoje Detroit merece ser colocado como favorito no leste, né? Uma das melhores defesas da temporada. Tem no Cade Cunningham um candidato a MVP. Tem no Isaiah Stewart um candidato a DPOY. O time é muito bom, cara. O time muito bem treinado pelo Bickerstaff. Gosto. Meu medo é esse ataque travar no playoff. Tem grandes chances disso acontecer. Por isso que eu acho que eles deveriam ter ido atrás de um Michael Porter da vida. Mas, né, o Thunder provou ano passado que você não precisa ter um ataque maravilhoso para ser campeão. Né? O Thunder foi campeão com um ataque que, né, passava longe de ser um ataque encantador. Será que, quem sabe, a história não se repete com Detroit? Vamos ver. Jogando muito bem, vencendo bem. E ontem, que atropelo, bicho. Que atropelo. Aí a gente teve o Bucks vencendo o seu rival Indiana Pacers, né? Vitória por 105 a 99. Jogo lá no Wisconsin. Né? O Bucks que ainda tá numa vibe meio esquisita, né? Por conta dessa novela do Giannis e tal. Enfim. Venceu o Pacers, que não tem a mínima intenção de vencer nenhum jogo nessa temporada, ainda mais depois da troca pelo Zubat, né, que deu pro Clippers a escolha deles desse próximo ano, só que é uma escolha com proteção top 4. Ou seja, se a pick ficar entre as 4 melhores do próximo draft, a pick fica em Indiana. E obviamente o Pacers não vai dar sopa pro azar. O Pacers vai perder quantos jogos forem necessários até o fim da temporada para garantir uma escolha pelo menos no top 3, no top 4. E ontem perdeu pro Bucks. Kevin Porter Jr. foi o destaque, né, de Milwaukee. Ele que vem jogando bem, né, nos últimos jogos. 23 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. Kevin Porter Jr., que sempre é importante lembrar, não deveria nem estar mais na NBA, né? Fico adendo. Mas tá na NBA e tá jogando bem. Vem sendo o principal jogador do Bucks, juntamente do Ryan Rollins nos últimos jogos. E ontem
foi importantíssimo, foi o destaque, vitória para o Bucks. Bucks com 21 vitórias, Pacers com 39. Já foi informado, inclusive, que quando o Giannis voltar de lesão, ele vai querer jogar, né? Eu até falei, depois da não troca dele, que o melhor pro Bucks seria sentar o Giannis até o fim da temporada para garantir uma pique alta no próximo draft, porque, gente, o destino desse Bucks tá traçado já para essa temporada. Se pegar play-in, vai cair no play-in, no máximo vai ser varrido numa primeira rodada. Então, cara, entre de novo cair numa primeira rodada ou cair num play-in, velho, tanca logo, mano. Pega uma pique alta no próximo draft, sacou? Às vezes uma pique alta pode até ajudar o Giannis a querer ficar, sabe? Entendeu? Pode até ajudar. Ou vira, né, um ativo melhor ainda para essa reconstrução que tem que acontecer logo. Mas não, parece que o Bucks vai botar o Giannis para jogar quando ele voltar de lesão, o que vai fazer o Bucks de novo ser um time que vai pegar ali uma seed 9, uma seed 10 e vai ser humilhado na pós-temporada, assim como vem sendo humilhado nos últimos anos. Não dá pra entender essa diretoria do Bucks, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí a gente teve um ótimo jogo entre Minnesota e Pelicans. Bom jogo, tá? Muito bom jogo mesmo. Pelicans conseguiu, né, garantir a vitória, garantiu a virada. 119-115. Zion Williamson, o grande nome da virada, né, cara? Né, conseguiu ali uma end one gigante, faltando 30 segundos para colocar o Pelicans na frente. O Zion, que ontem no caso, 29 pontos, 11 de 13 nos arremessos, tá? Em 32 minutos jogados, jogou pra caralho o Zion. O Zion que ontem chegou ao seu 28º jogo seguido, tá? No Pelicans. É de longe a maior sequência de jogos do Zion, desde que ele chegou na NBA. E ele vem jogando pra caralho. São 21 pontos de média, 61% de field goal em cerca de 29 minutos, cara. Desses 28 jogos, 19 jogos de 20 pontos com 50% de field goal e 14 jogos de 20 pontos com 60% de field goal. Mano, o Zion tá jogando bola e fica a pergunta, será que esse Zion fica nesse Pelicans pra temporada que vem? Será que o Pelicans não vai tentar trocar o Zion, aproveitando que ele tá jogando bem, que ele tá conseguindo jogar? Se eu fosse o Pelicans, aproveitaria e trocava ele. Eu aproveitaria e trocava ele. Mas, a ver o que o Pelicans vai arrumar com o Zion. Fato é que ele tá jogando muito bem. Está jogando, que é melhor ainda. E ontem foi fundamental para a vitória do Pelicans. 14ª vitória do Pelicans na temporada. 22ª derrota do Minnesota Timberwolves, que segue tendo um problema de vencer jogos fáceis, né? Minnesota não sei o que acontece, cara. É um time que, em jogo fácil, em jogo que, na teoria, é pra ganhar fácil, Minnesota se complica sempre, cara. Sempre Minnesota joga na sacanagem esses jogos, velho. Puta que pariu, bicho. Puta que pariu. Enfim. Anthony Edwards fez 35 pontos, mas ontem o engajamento do Minnesota, especialmente no quarto período, foi lamentável. Outro cara que jogou bem ontem pelo Pelicans, quase que eu esqueci, Saddiq Bey, tá? 30 pontos pro Saddiq Bey, jogou pra caralho. É que o Zion foi decisivo ali no fim, mas o Saddiq Bey fez um excelente jogo. Outro bom jogador pra ser trocado, hein? Algum time deveria ter ido atrás dele nessa deadline. Bom jogador. Bom, vamos aqui pros últimos jogos. A gente teve o Clippers vencendo o Sacramento. Olha o clipudo, né? Clippers, depois de 2 derrotas seguidas, né? Vence Sacramento 114-111. Outro jogo que o Clippers precisou virar, né? Começou perdendo por 10 no primeiro quarto, conseguiu buscar a virada no restante do jogo. Kawhi Leonard jogando sozinho, né? Absolutamente sozinho, marcou 31 pontos, deu 7 assistências com 9 de 19 nos arremessos. O Kawhi que chegou a 30 jogos seguidos, marcando pelo menos 20 pontos, cara. É disparada a melhor marca da carreira do Kawhi nesse sentido. E vitória, né? Vitória do Clippers, que vai tentar ver o que arruma nessa temporada agora sem Harden e sem Zubat, né? Eu, sinceramente, acho que a tendência é o Clippers ir ladeira abaixo. O Kawhi deu uma entrevista ontem depois do jogo, mano, extremamente cabisbaixo. Dá pra ver no semblante do Kawhi e nas falas dele que ele tá muito desanimado. Não tem como ser diferente, né? Em menos de uma semana, tiraram
os seus 2 melhores companheiros de time, né? Pô, é foda, cara. E deram um Garland que não joga e o Metron que é o Metron. É um cara ali. Tipo, dá pra entender a frustração do Kawhi, que obviamente na off-season vai arrumar as malinhas dele e vai embora, né, gente? Isso aqui já é pedra cantada. O Kawhi, não joga 26-27 pelo Clippers, mas nem fudendo. Nem fudendo. Essa é a última temporada. E vamos ver o que o Clippers vai conseguir fazer ainda, né? Lembrando que a pick do Clippers desse ano está em OKC. Sempre importante lembrar disso. E encerrando, a gente teve o Blazers vencendo o Memphis Grizzlies 135-115. E aqui vai o destaque para a estreia de Scoot Henderson na temporada. Lembra do Scoot Henderson? Lembra dele? Voltou a jogar. Depois de muito tempo fora, meses e meses fora, Scoot Henderson finalmente estreou. E jogou bem, tá? Jogou seus 21 minutinhos, marcou 11 pontos, deu 9 assistências, conseguiu ali uma dunkzinha. Boa estreia. Boa estreia do Scoot, que tá na sua temporada de vai ou racha, né? Ou ele joga pra caralho nesse restante de temporada e garante uma extensão, ou eu não tenho dúvida nenhuma que o Blazers vai tentar despachar ele, porque a realidade, gente, é que hoje o Scoot, ele é um puta bust. Hoje não tem discussão. O Scoot Henderson é um bust. Bustzaço. Um cara que foi pick 3, né? No seu draft, num draft que tinha Victor Wembanyama. Ele era considerado o segundo melhor prospecto da classe, tanto que muita gente, inclusive eu, criticou duramente o Hornets por não ter pego ele. O Hornets pegou o Brandon Miller ao invés de pegar o Scoot. Hoje, cara, é uma decisão que, mano, é óbvia. Hoje é visto como uma decisão óbvia. Pô, óbvio, pegou o Brandon Miller, muito melhor do que o Scoot Henderson. Mas na época, gente, o Scoot era bem mais prospecto do que o Brandon Miller. Mas o Charlotte não quis. O Michael Jordan, que ainda estava no comando do time, sabia de alguma coisa, sentiu numa vibe esquisita no Scoot Henderson, foi de Brandon Miller. Não que o Brandon Miller também seja o senhor de exposição, né? Vira e mexe, tá machucado. Mas ele é bem mais disponível do que o Scoot Henderson, não tem nem comparação. E jogando bola, a discrepância entre os dois é brutal. É brutal. Mas o Scoot tem talento. Fisicamente ele é muito privilegiado, né, em termos atléticos. É ver se ele vai conseguir desenvolver, ver se esse pós-lesão dele vai ser bom. Ontem jogou bem. Vamos ver se ele consegue ter sequência aí no decorrer da temporada lá em Portland. Tá bom? Portland chegando à sua 24ª vitória. Memphis a sua 30ª derrota. Galera, sobre os jogos de ontem é isso. Vamos aqui para encerrar. Dar uma passadinha em algumas notícias que saíram, tá? Temos notícia de mercado. Temos notícias sobre Anthony Davis, tá? Anthony Davis. Inclusive, vou até começar com a notícia do AD, que não é uma bomba, né? Algo que meio que já era esperado, mas ontem a gente teve a confirmação de que Anthony Davis não joga mais nessa temporada, né? O AD que foi trocado pro Wizards nessa deadline, inclusive aqui, ó, foto oficial dele, usando a 23, que era do Jordan. Olha aí. Ele tá machucado, e aí, né, o Wizards, pra não ter nenhum risco de descer no draft, de ter uma pique mais baixa, o Wizards vai sentar o AD até o fim da temporada. Anthony Davis não joga mais na temporada 25-26, a estreia dele vai ser só ano que vem. Acredito eu que em breve vai sair a mesma informação sobre o Trae Young. Duvido que o Trae Young jogue nessa temporada. Duvido. E aí o Wizards, né, sem lero-lero, vai tancar descaradamente até o fim da temporada para garantir uma das melhores picks do próximo draft. E aí sim, pro ano que vem, aí a gente deve ter um Washington Wizards de fato disputando, né? Com o Trae Young saudável, com o Anthony Davis saudável, com o Alex Sarr, Keyshawn George, Trey Johnson, Coulibaly e companhia, e tendo uma das melhores escolhas do próximo draft, que pode ser um AJ Dibunza, aí sim a gente deve ter um Wizards muito chato ano que vem nesse leste. Vai ter que ficar saudável, mas se ficar saudável, é um time que vem pra brigar. É um time que definitivamente vem pra brigar. Infelizmente, a gente não vai ter a chance de ver o AD estreando nessa temporada, mas ano que vem
ele volta com tudo e tomara, né, que totalmente recuperado e pronto para jogar. Então, Anthony Davis fora da temporada. E as outras duas notícias que eu separei aqui, essas duas sobre mercado, a primeira é sobre o interesse do nosso querido Golden State em assinar com o Lonzo Ball, né? Lonzo Ball foi trocado do Cavaliers para o Utah Jazz. O Jazz não tem interesse em ficar com ele, né? Jogou ele no mercado de buyout. E, segundo o nosso Jake Fisher, o Golden State tem muito interesse em assinar com o Lonzo. Eu não desgosto da ideia. Óbvio que se eu fosse o Golden State, eu tentaria priorizar talvez um ala no mercado de buyout, mas como não tem tantas opções boas no mercado de buyout, né? Acho que faz sentido ir atrás do Lonzo, um cara que entrega uma boa defesa vinda do banco, entrega playmaking. O problema do Lonzo é jogar. Ele conseguir jogar, né? No Cavs ele teve dificuldades para jogar e quando jogou, não jogou bem. Quem sabe, né? No Golden State, sei lá, no ambiente novo, na Califórnia, que ele gosta, né? Ele é de Los Angeles, não é? Que tá ali. Talvez, não sei. Mas tá aí. É foda, né, cara? Porque qualquer coisa que o Golden State faça agora soa como uma brochada, né? Porque os caras sonharam com o Giannis, né, velho? Venderam o Giannis pra torcida. E aí eles devem sair da deadline com Porzingis e Lonzo. Né? Pelo menos o DM do Warriors vai ser bem frequentado, né? Né? Não vai ficar vazio, pelo menos. Vai ter sempre alguém ali. Enfim. Vamos ver se o Warriors confirma, mas hoje o mais provável é que, de fato, o Lonzo Ball seja jogador do Golden State. E a outra informação de mercado que saiu é sobre o interesse, né? Os alvos do Leicudo no mercado de buyout, né? O Lakers que fez só uma troca na deadline, né? Trocou pelo Luke Kennard. O Lakers tem interesse em 2 jogadores que estão no mercado de buyout. Um deles é o Haywood Highsmith, ex-jogador do Miami Heat. Um ala, né? Que espaça, que defende, tem um bom tamanho. Seria um bom nome pro Lakers. Eu gosto da ideia do Highsmith. E o outro é o nosso peladeiro Cam Thomas, né? Algo que, sim, se eu fosse torcedor do Lakers, cara, eu estaria desesperado com a ideia de Cam Thomas indo pro meu time, porque é muito difícil você imaginar um Cam Thomas contribuindo num ambiente competitivo. O Cam Thomas, cara, é jogador de time de tanque. Essa é a verdade, sabe? É um moleque talentoso, é um moleque que pontua bastante, ele sabe botar a bola na cesta, isso ele sabe. Mas é um jogador extremamente descompromissado, é um jogador que, cara, não tem a mínima vontade de defender. É um jogador que, assim, ele só consegue arremessar. Ele só consegue pegar a bola e tentar a cesta. Ele não sabe fazer mais nada numa quadra de basquete. Não passa, não tem leitura nenhuma de jogo, não sabe trabalhar off-ball. É um jogador sem sangue, sabe? É jogador de time de tanque, mano. É jogador pra estar num time de tanque, jogar 25, 26 minutos e marcar 20 pontos de média. Isso é o Cam Thomas, sabe? E aí você trazer um cara desse para jogar num time, né, que tem uma das piores defesas da NBA, é uma loucura, cara, desculpa. Ah, mas vai entregar os seus pontinhos vindo do banco. Beleza, vai pontuar vindo do banco. Mas o que ele entregar de ponto no ataque, ele vai entregar na defesa. Você entende? Ele vai marcar 15 pontos vindo do banco toda noite, ele vai entregar 30. Porque ele não sabe defender. E ele não. E pior do que não saber, ele não tem vontade nenhuma de defender. Nenhuma. Entendeu? Então, dentre essas duas opções, cara, assim, eu não tenho dúvida alguma. É Haywood Highsmith sem pensar 2 vezes. E vou além. Se eu fosse o Lakers, eu iria atrás do Lonzo muito antes de ir atrás do Cam Thomas, tá? Mas muito antes de ir atrás do Cam Thomas. Né? Só pra pontuar. Mas enfim, Lakers aparentemente tem interesse e vamos ver se o Lakers vai fazer essa burrada. Se fizer, vai ser, meu Deus do céu, uma cagada monumental. E eu vou te falar, o Cam Thomas ele é tão sem noção e ele se acha tão melhor do que de fato ele é, que eu não duvido dele chegar no Lakers e pedir pra usar a 24.
Quero usar 24 do Lakers. Quero usar. Tem certeza. Mano, ele é isso, velho. Ele é. Mano. Enfim. Eu admito que eu peguei um rancinho do Ken Thomas, cara. Eu peguei. A postura dele nessa temporada, lá em Brooklyn, é muito lamentável. Ano passado a postura dele já era meio lamentável. Nessa então, cara. Enfim. Eu não gosto da ideia. O Highsmith eu gosto. De fato, eu gosto da ideia do Highsmith. Acho que seria uma boa oportunidade de mercado do Lakers. Cam Thomas eu acho uma ideia horrorosa. Horrorosa. Mas é o Lakers, né? O Lakers gosta de fazer isso de vez em quando. Vamos ver se o Lakers realmente vai cometer essa burrada. Enfim, gente. É isso, tá, pro programa de hoje. Obrigado pela sua audiência nesse sabadão. Programa mais curtinho, mas acho que foi bom. Deu pra falar sobre tudo. Hoje teremos, né, cobertura da rodada, então dia inteiro aí, né, ou pelo menos tarde / noite inteira saindo vídeo, saindo pós-jogo. Daqui a pouco já vai ter pós-jogo de Thunder e Houston. Thunder todo desfalcado contra o Houston do Udoka. Tem chance de ganhar. A chance de ganhar é grande. Então vou acompanhar esse jogo. Teremos Dallas e San Antonio também, né? Como eu já falei, Lakers e Warriors também fecha a rodada. Esses Sixers e Suns tende a ser um jogo bem bom também. Enfim, alguns jogos interessantes. Vou cobrir aqui eles, vou falar sobre eles no Twitter, vou falar sobre eles aqui no canal. Então, recomendo que você me siga no Twitter e se inscreva e ative a notificação para não perder nenhum vídeo novo, para não perder nenhum pós-jogo, nenhum Switch TV Show. Enfim, nada que saia aqui no canal. E não é pouca coisa, hein? Sai bastante coisa. Outro jogo bom hoje é esse Hornets e Hawks, hein? Jogo interessante. Hornets com 8 vitórias seguidas. Vai ser legal. Enfim, bastante jogo bom, vou cobrir. Então fica ligado no canal para acompanhar a cobertura. Tamo junto, obrigado pela audiência. Beijo e tchau, galera. Valeu!